É claro que eu tenho medo. Leilin parecia estar muito confiante, afinal destruímos um porto pertencente ao Mestre do Caos e até massacram um ramo pertencente ao Mestre da Ordem, ó, poderoso dignitário, o Matriarca. Eu espero que eles não se unam e nos deem uma recompensa, senão nós realmente nos tornaremos famosos. A performance de Leilin foi um enorme sucesso, e o olhar de sofrimento em seu rosto fez com que Balinda zombasse dele. HMPH. Um porto. Port Elias era apenas um porto privado ilegal que seu governador se estabeleceu. Ele não obteve nenhuma permissão do Ail Continente, e mesmo entre os sacrificadores do Nefarious Filtbird, muito poucos reconhecem isso. Em uma colônia como esta, é meramente uma tentativa no fim do Filtbird. Seria ótimo se tudo desse certo, mas mesmo se fracassasse, não haveria grandes perdas. Além disso, este é o território do aliado do Olho da Ordem, o Matriarca. O Mestre do Caos e o Olho da Ordem são arqui-inimigos, e é por isso que no máximo nos perseguem às escondidas, mas não fazem nada muito drástico. A única coisa que me preocupa são as organizações que pertencem ao Olho da Ordem. Balinda estava claramente preocupada. Eu já examinei os anúncios no porto. Infelizmente, pareço ser procurado pelo Olho da Ordem, e as notícias vão se espalhar muito rapidamente. Imediatamente depois, ela olhou para Leilin, com os olhos cheios de reserva. Enquanto você matou a maioria deles, nenhuma notícia sobre você se espalhou. Se você quiser sair agora, ainda há tempo. Leilin estava quieto. Ele obviamente sabia que isso não era apenas porque ele o silenciara, mas por causa da capa do poder do caos. Foi por isso que os traços dele foram reduzidos ao mínimo. No entanto, observando Balinda, que estava um pouco nervosa, Leilin apenas sorriu. Você acha que eu deixaria você para minha própria segurança? Por que não? As notícias de eu ser procurado pelo Trials EYE vão se espalhar pelo continente das granizinhas. Balinda riu friamente. Quando chegar a hora, você e eu seremos perseguidos até os confins da terra, porque estamos trabalhando juntos. Ó. Isso parece bastante interessante. Leilin acariciou seu queixo apaticamente. Balinda ficou tão furiosa que todo o seu corpo começou a tremer e ela pareceu bastante agitada. Leilin notou astutamente a mudança de humor dela. Rindo por dentro, ele ainda parecia sério. Onde vamos a seguir? A Cidade Santa, no coração do continente das Sardas, ainda pode nos levar? Você é realmente um tolo. Os olhos de Balinda se encheram de ternura. Ela ficou olhando fixamente para Leilin por um tempo, mas ela ainda acabou explicando: não se preocupe. A Cidade Santa é uma terra sagrada para todos os descendentes da matriarca. Com minhas conexões, não deve haver nenhum problema. Isso é bom. Leilin deu um tapinha no peito, parecendo um pouco assustado. Balinda ficou tão frustrada que, em vez disso, riu, encontrando-se incapaz de falar enquanto Leilin estendia o papel de pergaminho em suas mãos. Este mapa é tão vago. Estamos agora no porto da União Andersus. Este mapa que era amarelo nas idades era muito grosseiro, com apenas os nomes de alguns lugares. Além disso, este era apenas o mapa de uma região. Leilin entendeu a razão disso. Nessa época, um mapa completo com altíssima precisão do continente era tão caro que talvez a maioria dos magos precisassem gastar toda a sua fortuna com ele. Balinda sendo capaz de conseguir isso foi principalmente graças a eles estarem em um porto comercial. Enquanto comanda o iShip para registrar a informação, Leilin recordou os recursos que reunira, e a aparência geral do continente da Ave de Aventura emergiu lentamente em sua mente. O continente da Granizo era um dos 7 continentes do mundo do Purgatório, governado pela Cobra Viúva. Suas terras eram extensas com muitas regiões subdesenvolvidas. Seres bárbaros que comiam carne crua e aves, e até bestas gigantes pré-históricas eram comuns ali. Os principais habitantes do continente eram todos descendentes da Cobra Viúva.
Todos os tipos de cobras gigantes de sangue puro, mestiços com características de cobras gigantes e outras espécies de cobras que eram parentes muito distantes ocupavam cerca de 2/3 de suas populações. As raças restantes, como beholders, pigmeus purgatórios, formas de vida de energia, elementais e até seres humanos estavam espalhados por todo o continente. É claro que, comparados aos descendentes das Nak do Ager, eles eram insignificantes. Eles tinham tribos e clãs, e existiam entre as fendas de duas grandes cidades ou organizações. Algo digno de nota era que a estrutura governante do continente das Granizo era um sistema de cidades-estado governadas por clãs. Guerra entre vários estados da cidade era comum, seja entre duas raças diferentes ou entre a mesma raça. A chamada Cidade Santa foi estabelecida com a decisão conjunta dos descendentes da Cobra Viúva. Em teoria, esse era o governo central do continente das Granizo, e foi dito que era o lugar preferido da Serpente da Cobra. Ou aí o continente teria que ouvir os comandos da Cidade Santa, embora na verdade dependesse dos mestres individuais das várias cidades-estados. Daqui até a Cidade Santa, levará mais de um ano. Mesmo se nos apressarmos com todas as nossas forças, Balinda apontou sem pressa para a marcação de uma porta no mapa. Neste momento, todos os tipos de emoções passavam por seu rosto até que ela finalmente se resolveu. Mas eu encontrei uma rota muito especial aqui. Enquanto passarmos por uma determinada região, podemos usar uma formação de teletransporte e chegar às planícies da Serpente, o que nos poupará muito tempo. É assim mesmo. Então vamos fazer como você diz. O tempo era essencial para Leilin, e quanto mais convenientes as coisas, melhor para ele. Quanto a se ela o acharia desconfiado, ele não tinha nada a temer com sua força atual. Ele, que havia recuperado grande parte de sua força e teve um impulso como um sacrificador 4, sentiu que poderia lutar contra um rank 6 Brea Kingdom Monarch. Amanhecer monarcas, rank 6 magos, tinham compreendido parte do poder das Leus. Eles eram excepcionalmente mais poderosos que a maioria dos outros seres de nível 6. Claro, ser capaz de lutar contra eles não significava que ele poderia derrotá-los. Leilin acreditava que ele era apenas comparável a um rank fraco 6 neste momento. No entanto, no mundo do purgatório, foi dito que havia um total de 7 seres na classificação 7 ou acima, e um pequeno número de rank 6 segundos. Com a força atual de Leilin, se não fosse por seu medo pelas Nak do Ager, ele estaria livre para fazer o que quisesse no continente de Granizo. Balinda atualmente tinha força no reino da Estrela da Manhã, na melhor das hipóteses. O que ela poderia fazer? Vendo sua expressão agora, ela parece estar preparada para cortar seu passado. Ela poderia estar planejando resolver algumas disputas dentro de sua família. Leilin se perguntou enquanto acariciava seu queixo. Adulto Alabaster Devils Nak só pode chegar à classificação 5, o que não será um grande problema. Eu realmente quero reunir uma linhagem pura. Afinal, seres de alta energia que podem usar a Dream Force e se conectar com o Dreamscape são muito raros. Embora a Devils Nak Alabaster fosse descendente das Nak do Ager e fosse bem cuidada, era porque eles estavam bem debaixo do nariz dela. Ela definitivamente não permitiria o aparecimento de um Imperador Serpente entre eles. Até mesmo um rank 6 Alabaster Devils Nak Imperador não teria uma comunidade própria. Para Leilin como ele era agora, era como um prato servido em uma travessa. Eu só preciso ter cuidado ao operar no continente de Granizo. Se a Serpente Cobra me descobrir, talvez a pena do caos possa ser útil. A palma da mão de Leilin subconscientemente tocou a área em seu peito, onde uma pluma cinzenta de Filtbird Nefarious emanou um brilho nebuloso. A lei do caos do Avairo Nefasto teve os efeitos da ocultação e enganação dos outros. Com o impulso do poder do caos, Leilin agora tinha mais confiança em esconder seus rastros. Se não,
Lei Lin não estaria confiante em entrar sorrateiramente neste ninho da Soldoager onde havia tantos sacrificantes. Comparado à sua tentativa anterior de infiltração, que havia sido muito difícil, ele agora estava muito mais seguro em seu sucesso. Apesar das pequenas restrições, o acordo com Nefarious Filtbird valeu a pena. Mas eu ainda preciso defender contra o pássaro. Se fosse para me trair no último momento, eu poderia me transformar em um presente para a Soldoager melhorar seu relacionamento. Os olhos de Lei Lin brilharam com a luz azul, a energia do Nefarious Filtbird em seu corpo sob estrita vigilância. Lei Lin não precisava se preocupar com o mesmo, com o olho da provação. O Nefarious Filtbird era um arqui-inimigo com ele e sua rivalidade se estendia por vários mundos. Isso talvez tenha sido algo que se estendeu até os dias atuais, desde tempos primordiais, um ódio irreconciliável. Mas as coisas eram diferentes com a Soldoager. Ela era apenas uma aliada do olho da prova, o que talvez nem significasse tanto para ela. Se pudesse pagar um preço e atrair a Soldoager para se juntar ao seu lado, ele tinha certeza de que o Filtbird estaria muito disposto a fazê-lo. Embora essa fosse uma pequena possibilidade, Lei Lin teve que se preparar para isso. Tal era a tristeza dos fracos. Lei Lin estava andando no gelo fino, um pequeno passo em falso causando danos irreparáveis. Ah, claro, eu comprei isso também. Com a voz de Balinda suada, os rugidos de dois grandes seres viajaram para o ouvido de Lei Lin. Nesse momento, Lei Lin a viu puxando as rédeas e as silhuetas dos dois seres emergiram gradualmente das sombras. O que apareceu à sua frente eram duas grandes criaturas parecidas com lagartos da terra. Havia até mesmo assentos feitos pelo homem em cima de suas costas. Como vamos atravessar ambientes bastante especiais, esse tipo de montaria é essencial.